Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini e esse aqui é o meu canal. Toda semana a gente conversa um pouquinho sobre psicologia por aqui. Essa semana eu vou atender um outro pedido do meu grande amigo Sérgio Calazans e eu vou falar sobre a mentira. E a mentira faz parte da nossa vida. É impossível dizer que nós nunca mentimos antes e nem dizer que nós não vamos mentir mais daqui por diante. Até porque a mentira ela surge na infância, bem na fase tenra, quando junto com o medo e com o comecinho da consciência daquilo que é certo e do que é errado, a criança inserida em uma determinada cultura vive. Ela começa a entender que os mais velhos, os responsáveis, ficam bravos com determinadas situações e essa sensação de levar uma bronca ou até uns tapas é ruim. A criança sabe que é ruim. Então, ainda sem entender muito bem como são as coisas, ela acaba mentindo para tentar se livrar da bronca e do tapa, né? daquela dor, daquela sensação ruim. Mas normalmente as mentiras das crianças são fáceis de descobrir, principalmente das crianças mais novas. Eu vou falar aqui, por exemplo, rapidamente de um caso particular meu da escola. Assim que eu saí do pré-primário, com 6 anos de idade, fui para a primeira série do antigo primário, né, que hoje é ensino fundamental, nós deixávamos os cadernos para fazer a lição dentro da bolsa, né, e levava para a escola e deixava na escola para trazer para casa. Logo nos primeiros dias de aula, eu recebi uma lição de matemática e eu esqueci o caderninho de matemática na classe. Vem lá no diário, né, a lição que era para fazer, e eu, para não falar para minha tia, para minha avó que tinha esquecido o caderno, porque eu sabia que elas iam encher meu saco, né, na época, iam brigar comigo, peguei meu caderninho de português e comecei a fazer a lição de matemática como se não tivesse problema nenhum. Na minha cabeça, de uma criança inocente de 6 anos, ninguém ia notar a diferença entre português e matemática. Claro que elas perceberam, claro que eu tomei bronca, e aí as coisas foram acontecendo naturalmente. A adolescência, por si só, também é um período muito propício para as mentiras. Seja pelas notas ruins da escola, seja pelos pequenos acidentes que acontecem com os amigos na rua, pelos programas que os jovens querem fazer e não querem falar para os seus pais porque não querem que eles se intrometam, enfim, uma série de coisas. Mas, principalmente, por coisas que esses jovens sabem que não deveriam fazer, ou que os seus pais não gostariam, e mesmo assim acabam fazendo. Como, por exemplo, o uso de drogas, ou então passar uma noite na casa do namorado novo, que a família ainda não conhece, mentindo para o pai ou para a mãe que vai ficar com as amigas, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Claro que algumas dessas mentiras podem trazer consequências muito graves no futuro, mas, felizmente, via de regra não é o que acontece. Todos os pais por aí sabem que acabaram fazendo isso vez ou outra na adolescência e isso acaba caindo até dentro de uma certa normalidade. Onde começam os problemas com a mentira? Nessa adolescência mesmo, ou no comecinho da vida adulta, muitos jovens, né, recém-entrados na vida adulta ainda ou ainda não, começam a se sentir muito pressionados, seja pela família, seja por si mesmo, por outras pessoas, a conquistar coisas. Ou seja, ter notas boas, passar numa boa faculdade, ter um cargo bom dentro da empresa, ser promovido, e essa pressão faz com que essa pessoa acabe se perdendo e ela não consegue ir bem nessas coisas todas e acaba inventando histórias. Seja na hora de praticar um esporte, que os pais esperam que ele vá ser um profissional, que vá ganhar dinheiro, enfim. Essa pressão toda vai acabar criando mentiras. E essas mentiras elas vão se tornando tão frequentes, que essa pessoa vai crescer como um mentiroso compulsivo, que pode ser um transtorno, e vai ter dificuldade de ter a sua própria vida. Ou seja, ele vai criar uma vida paralela, onde ele vai ter muitas histórias, com várias cenas que ele mesmo cria e ele diz que ele presenciou, que ele estava lá, que ele viu, que ele fez, que ele ganhou, que ele correu, que ele fez um trabalho sensacional, mas acabou ficando para outro mérito, enfim, uma série de coisas, sempre sem testemunhas. E ele vai acabar se isolando por causa disso.
Por quê? Porque ele vai ter essas histórias que ele acaba contando, vai ser confrontado porque alguém vai dizer, poxa, mas eu não vi isso, poxa, eu não li isso em nenhum lugar, poxa, eu não vi isso, e ele não consegue mais se livrar das mentiras. Então uma mentira vai puxando a outra, que vai puxando a outra, quando ele se dá conta, ele está vivendo em um mundo ilusório, fora da realidade. Por isso ele vai acabar se isolando, para não ter que ser confrontado e não ter que ir enrolando ainda mais mentiras e mentiras e mentiras. Tem também os mentirosos compulsivos patológicos, que mesmo tendo uma vida social intensa, família, endereço fixo, precisam mentir para alguém. Seja para conquistar uma pessoa, e aí nesse caso pode ser uma pessoa para passar uma noite, seja para se gabar de uma promoção que não veio no trabalho, seja para falar que é um grande esportista, sendo que nunca praticou esporte nenhum, enfim. Ele precisa satisfazer o seu ego. E nesse caso, eles não se preocupam em ser desmascarados, desde que depois de terem conseguido atingir o seu objetivo com a mentira. Ou seja, depois de terem passado uma noite com aquela pessoa, depois de terem convencido um parente ou um amigo que realmente ele está tendo um sucesso na empresa e assim por diante. Ele atingiu o objetivo, se depois for desmentido, ele vai dar risada e vai achar que está tudo bem. Por fim, há também as mentiras mais comuns, aquelas que são contadas por falta de coragem, por fraqueza, por dificuldade de assumir os seus erros, medo de perder o emprego, acabar com um relacionamento, destruir uma amizade, entre tantas outras coisas. Essas mentiras elas vão acontecer para cobertar erros no trabalho, por exemplo, né? Alguém esqueceu de apertar lá um botão, o relatório saiu errado, entregou para o cliente ficou feliz, quando ele descobriu que fez errado, as coisas seriam completamente diferentes, ele mente. Ah, deu pau no sistema. Ah, não foi isso que eu digitei. Ah, foi fulano que me passou a informação. Nunca vai ser culpa dele. Ele vai mentir para tentar salvar a sua pele. No relacionamento, ou o rapaz ou a mulher acabam se encantando com outra pessoa, ou estão num momento ruim, acaba ficando lá no que se chama um momento de fraqueza, sai com outro, passa uma noite fora, quando chega em casa vai falar para o parceiro, para a parceira que estava no trabalho, fazendo hora extra, que é muita coisa para fazer, que está com dor de cabeça, enfim, inventa lá um monte de desculpa, mente, por medo de enfrentar a dificuldade do relacionamento, por medo de talvez terminar num relacionamento que provavelmente, possivelmente, já nem existe. Qual é a grande diferença dessa mentira para as outras? Nesses casos, sempre outra pessoa acaba sofrendo as consequências da sua mentira, né? Ou alguém vai ser mandado embora no seu lugar, ou a empresa vai perder o cliente, ou o marido ou a esposa, namorado ou namorada vai ficar sofrendo por causa de uma traição que vai ser descoberta, vai ter a sua confiança abalada para o resto da vida, enfim, sempre outra pessoa vai acabar tendo problemas por causa dessas mentiras. Mas também existem o que a gente chama de mentiras inofensivas, aquelas que são contadas para evitar problema, desgaste ou discussões desnecessárias e que não fazem mal a ninguém. Por exemplo, você está lá no meio de um churrasco com a família, tomando cerveja, comendo sua carninha com um amigo, sol, piscina, vem um cara começar a falar da situação política do Brasil. E aí ele é uma pessoa completamente diferente do seu ponto de vista, ele tem um ponto de vista completamente diferente do seu sobre política. Você vai entrar numa discussão nesse domingo de sol, perder seu tempo, arrumar confusão, ficar estressado? Não, você simplesmente pode concordar, falar, eu também acho, beleza, se afasta e vai para o lado. Você tem lá uma namorada ou um namorado que é muito chato, compulsivo. Se você falou que vai deitar, você tem que deitar e pronto, acabou. Aí de repente está passando alguma coisa na TV, você resolve que vai tomar uma taça de vinho. Tomou sua taça de vinho sozinho, sem ninguém, desligou a televisão e deitou. Não precisa contar que você fez isso, porque senão vai falar, mas você bebeu, que isso, aquilo outro, enfim, coisas nesse sentido, né? Você tem uma amiga muito ciumenta, que não admite que você tenha outros amigos ou que queira ser prioridade em tudo. Aí você está almoçando lá no restaurante perto do seu trabalho, chega um colega de um trabalho anterior,
senta com você, vai bater um papo, conversar. Aí se você conta para sua namorada, para o seu namorado que isso aconteceu, vai falar, poxa, mas você não me chamou, por que eu não fui junto? Enfim, não precisa. São as mentiras inofensivas, que não vão fazer mal a nenhum. A gente também chama essas mentiras inofensivas de verdades desnecessárias. Porque elas, quando são contadas, vão fazer vão criar um tumulto, vão criar uma confusão, vão criar uma desavença, uma converseira danada que não vai fazer bem a ninguém, e ficando em silêncio, sendo omitidas, não vão fazer diferença na vida de ninguém. Por fim, mas muito importante, quando a gente fala de mentira, a gente precisa falar de verdade. Quase todo mundo cobra o tempo todo que sejam ditas verdades, né? Então existe sempre aquela frase pronta, clichê de a dor da verdade é melhor do que a ilusão da mentira. Ou me conte a verdade e eu vou lidar com as consequências, né? E coisas assim. Mas na verdade, lá no fundo, muita gente não sabe lidar com a verdade, com a sinceridade, com a honestidade de outras pessoas. Elas criam expectativas e vivem uma ilusão baseada naquilo que elas esperam, que elas gostariam que o outro fizesse, falasse, que o outro vivesse. E quando isso não acontece, elas não sabem lidar. Elas sofrem, elas choram, elas se desesperam, porque preferiam a ilusão daquilo que elas gostariam do que a verdade que realmente acontece. Pessoal, o melhor sempre é falar a verdade, para não ser acusado depois de mentiroso, mais tarde de traidor, de que as pessoas não sabiam como vocês eram e assim por diante. E, sempre que possível, evitem falar demais, né? Porque tem verdades que parecem mentiras, mentiras que parecem verdade, e as pessoas, na verdade, acreditam naquilo que elas querem, tá bom? Vou ficando por aqui, vocês vão ter 2 semaninhas de folga, vou tirar um período de férias, eu volto aqui com os vídeos daqui 2 semanas. Muito obrigado, pessoal, obrigado por assistirem, assistam bastante, porque vocês vão ficar de folga de mim aí por algum tempo. Valeu, um abraço.